Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz, sou um dos sócios do escritório NDM Advogados e a gente trouxe hoje um vídeo para falar um pouquinho para vocês sobre acordo de sócios, que é um dos vídeos que a gente já tem no canal, a gente já falou um pouco sobre isso, tem bastante visualização e a gente acha que faz sentido trazer um pouquinho mais do assunto e tratando um pouco de outras cláusulas que a gente acha que são importantes de estar lá, tá bom? Então antes de começar a falar sobre isso, eu queria pedir para vocês, por favor, se fizer sentido para vocês, dá like no vídeo e se inscreve no canal para continuar acompanhando os próximos vídeos que a gente vai soltando aí de mês a mês, tá bom? Beleza, pessoal. Então, falando sobre o acordo de sócios, acho que eu tentei dividir ele primeiro no porquê ter um acordo de sócios, para que você vai ter um acordo de sócios na sua empresa, na sua startup, e depois falar um pouquinho sobre as principais cláusulas, tá bom? Então, primeiro, para falar sobre o porquê, é importante entender a diferença do acordo de sócios para um contrato social ou para um estatuto social que sua empresa tem. Para começar, o acordo de sócios ele é um documento, em regra, é um documento particular, é um documento privado de natureza particular, diferente do teu contrato social, do teu estatuto social, que vai ser um documento público. Qual que é a implicação direta disso? Na prática, o documento público, ele precisa, como o próprio nome diz, precisa ser publicado. Então, terceiros podem ter acesso a essas informações que estão no teu contrato social ou no teu estatuto social, dependendo se é uma limitada, se é uma SA. Diferente do acordo de sócios, que é um documento que você vai fazer com os teus sócios, vocês vão assinar e vocês vão arquivar, o teu advogado vai arquivar na sede da empresa ou no escritório dele para ter as condições que vocês estão definindo lá. Qual que é a vantagem prática disso? Quando isso está arquivado na tua empresa, um terceiro concorrente teu, por exemplo, não tem como saber quais são as condições que vocês, sócios, definiram para o negócio ou para vocês mesmos. E isso pode eventualmente influenciar de forma negativa se ele descobrir, por exemplo. Um exemplo bem típico é quando a gente tem cláusulas que obrigam sócios a permanecer na sociedade por um certo tempo, né? Se um concorrente sabe disso, ele sabe até que momento que aqueles sócios, que aquele time está comprometido a trabalhar junto. E depois daquilo ele sabe que talvez uma proposta ou uma situação difícil pode prejudicar ele ou pode dificultar com que aquela empresa continue performando bem, porque um dos sócios pode sair fora, né? Então esse é um ponto que a gente acha que é bem relevante, tá bom? E aí pensando nisso, falando um pouco sobre as principais cláusulas, para a gente não ficar delongando demais aqui no assunto, falando um pouquinho sobre as principais cláusulas, eu separei mais ou menos 5 cláusulas, talvez dá para dividir em 6, aí, dependendo do jeito que você estruturar, mas separei 5 cláusulas que vocês precisam ter dentro do teu acordo de sócios para garantir que as coisas vão acontecer da melhor forma para a tua empresa, tá? Então acho que o primeiro ponto que a gente pensa sempre, e que é um ponto bem importante para qualquer acordo de sócio, é que vocês definam entre vocês quais são as atribuições de cada um dos sócios naquela empresa. Isso é muito, muito importante mesmo para depois você não ter aquela situação na qual você acha que um sócio está fazendo menos do que os outros, né? Então, se você conseguir, no teu acordo de sócios, definir quais são as obrigações que vão ser feitas e quais são as obrigações que cada um precisa cumprir para garantir um resultado, fica mais fácil de você saber até que ponto as pessoas estão comprometidas ou não com o negócio, tá? Essa é uma primeira. A segunda condição que a gente acha que é importante ter é a questão de você definir, e aí eu até falei um pouquinho disso antes, é a que a gente chama de cláusula de lock-up, né? Que é basicamente não é bem esse o termo, mas é como se fosse um contrário do que você faz para um empregado no sentido do vesting e do cliff, você faz para o sócio com lock-up. Então você obriga que o sócio fique na sociedade por um período para que ele tenha direito a 100% daquelas cotas que são deles. Então, se ele sair antes daquele período ser completado, ele não tem direito àquele 100%. Aí você vai aplicar algum tipo de penalidade. Sei lá, sair no primeiro ano, então você perde 100% do valor das suas cotas. Ou seja, você sai da empresa, mas a empresa não te paga nada, ninguém te paga nada por aquelas cotas. Sai no segundo, perde 50%. E assim vai, até que a pessoa fique todo o período que você espera que todos se comprometam para que ela possa sair e tenha o dinheiro que ela trabalhou, né, para construir aquele patrimônio junto com a empresa, tá? Então essa a gente acha que é uma cláusula bem importante de ter. Então atribuição de sócios, lock-up são 2 cláusulas bem relevantes. Uma terceira cláusula que a gente acha muito importante de ter, que aí é uma cláusula que você pode dividir em 2, por exemplo, são cláusulas de tag, drag along. A gente já falou delas em outros vídeos, mas basicamente são cláusulas que garantem condições de saída para o minoritário, quando o majoritário vai sair sozinho e ele é obrigado a trazer o minoritário na venda da empresa, ou o contrário, quando garante uma condição de que o majoritário obrigue o minoritário a vender quando o minoritário não quer. Então, são cláusulas que, na verdade, elas precisam estar ali para garantir
que a liquidez da empresa vai acontecer nos momentos oportunos e que faça sentido, pelo menos para a estrutura que foi construída. Então, a gente sempre acha que é relevante ter, e uma dica que a gente dá sempre é que se você identificar que existe uma cláusula de drag along ou de tag along, que a outra contrária a ela esteja junto no contrato para que seja um contrato equilibrado, tá? Aí, ainda falando sobre um pouco de questões de saída, que a gente acha que são sempre as questões que dão mais dor de cabeça numa situação de sociedade, a gente acha que é muito importante ter a questão das cláusulas que definam a condição de saída e principalmente as condições de pagamento numa saída de sócio, tá? Aí vai uma dica bem rápida para vocês, principalmente se você está começando um negócio, tenta sempre estabelecer que as condições de pagamento na saída estejam definidas ou com um período de carência. Então, por exemplo, você vai sair, tudo bem, mas nos primeiros 12 meses a empresa não vai te pagar nada daquilo que ela precisa te pagar das suas cotas ou das suas ações, mas depois dos 12 meses ela começa a te pagar, e aí, sei lá, aí você vai estabelecer como é que faz sentido, né, entre os sócios, mas geralmente, sei lá, 12 meses, 24 meses, para que você consiga pagar o sócio da forma que ele merece ser pago, mas sem descapitalizar muito a empresa, porque um sócio está saindo, né? Então, assim, o que não pode acontecer é, sei lá, a empresa ter 100 mil reais em caixa, o sócio está saindo e as cotas dele valem 90 mil reais. Aí você tem que pagar os 90 mil reais de imediato e você enfraquece muito o caixa da empresa, né? Então, esse é um ponto que a gente acha bem relevante mesmo. E, bom, acho que o último ponto que a gente tinha para trazer sobre as principais cláusulas é a questão de confidencialidade que precisa estar sempre dentro, e um último que é a não concorrência. Aí, mais um, assim como o tag along e drag along, são cláusulas que às vezes elas vão vir juntas no acordo de sócio porque elas têm uma certa conexão, né? Mas elas podem vir separadas se vocês quiserem destrinchar mais ou falar mais um pouco sobre elas ou definir condições diferentes. Mas basicamente a não concorrência, como o próprio nome já diz, né? É uma ideia de que você evite que um dos sócios saia da empresa hoje e amanhã abra um concorrente com toda a informação que ele tem daquela empresa e todo o conhecimento que ele construiu ao longo do período com vocês na cabeça dele. Isso você não vai conseguir impedir que ele repasse, né? Porque ele aprendeu. E a confidencialidade já é meio que uma forma de você tentar garantir com que ele não venda informações para terceiros depois que ele sai. E aí pode ser tanto a informação do negócio, né, informação de aprendizados e caminhos e atalhos, quanto informações também de problemas que possam existir que você não gostaria que terceiros ficassem sabendo. Um exemplo bem típico assim, são questões de discussão de sócios ou questões de dificuldade de caixa, né, questões de passivos que eventualmente tenham, trabalhistas, fiscais, enfim, que às vezes você está tentando tratar ali internamente para que o mercado não saiba, isso prejudica o teu negócio, mas que se um sócio sair e abre isso para o mercado, porque ele já não tem mais nenhuma relação direta com a empresa, pode gerar um prejuízo, tá? Pessoal, uma última dica que a gente tem para dar também a respeito do acordo de sócio, não é uma cláusula, mas é uma questão prática que a gente acha bem relevante, é que vocês tenham sempre atenção para que seu contrato social não diga coisas diferentes do que seu acordo de sócio está dizendo, tá? E vice-versa, óbvio. Por quê? Porque do ponto de vista prático e técnico, se você tiver uma confusão entre os dois documentos, você vai ter primeiro uma discussão, provavelmente uma discussão extrajudicial entre os sócios, né, para dizer o que está valendo mais, e depois você pode ter uma discussão judicial, no qual um juiz vai ter que avaliar se o que está valendo mais é o teu acordo de sócios ou se o que está valendo mais é o teu contrato social. E a gente acha que você vai ter sempre um risco de que o contrato social tenha mais força, porque ele é um documento público que segue uma série de formalidades que o teu acordo de sócios não necessariamente segue, tá? Então, o que a gente acha que é válido? Sempre faça essa análise, tá? E aí, como talvez uma dica plus aí do que pode ter em alternativas e cláusulas, é que se você achar que faz sentido, que você adicione uma cláusula de arbitragem, mediação e arbitragem, como última condição para afastar uma discussão de foro judicial comum, né? Para que o teu processo não vá ser julgado por um juiz da justiça comum, mas que vá ser julgado por um árbitro, porque, em regra, é um cara, teoricamente, dependendo da Câmara que você escolha, né? É um cara mais especializado naquele assunto, que você vai poder selecionar, as partes vão poder selecionar, e segundo, porque ele segue um rito, teoricamente, mais rápido. Apesar de provavelmente ser mais caro, mas vai ser mais rápido. Aí você vai ter que sempre avaliar o que vale mais a pena, né? Naquela troca de valores. Eu vou ter um tempo mais rápido e mais custo, ou eu vou ter um tempo mais lento e um custo mais baixo para o meu negócio e tudo mais. Então você tem que pesar o que vale mais a pena. Então essas eram as dicas, espero que vocês tenham gostado. De novo, se tiver gostado também, óbvio, né? Segue o canal pra gente, dá um like aí que ajuda bastante a gente a entender o que está fazendo mais sentido para vocês, tá bom? Valeu!